Saudações a todos, nossos votos de muita paz, sejam todos muito bem-vindos. E vamos buscar a educação do Espírito à luz do Consolador, em que daremos continuidade aos apontamentos que estamos vendo numa jornada terapêutica no livro Espelhos da Alma, em que víamos as colocações sobre a necessidade de buscar-se, né, a um determinado momento em que há necessidade de se revolver a ferida, digamos assim, porque nós sabemos que há situações que ficam ali muito guardadas dentro de nós, mas que é uma ferida que ainda tem aquela dor dentro dela, aquela ferida que cria uma casca, mas a infecção ainda está lá dentro, né? Então, há feridas que precisam ser revolvidas para serem curadas. Muitas coisas nós projetamos lá para o nosso inconsciente, mas chegará o dia em que tudo isso terá que ser trabalhado. Então, nós estávamos vendo, abordamos ali alguns aspectos da psicologia analítica de Jung, né, aspectos bastante interessantes, embora no meu caso não teríamos um conhecimento profundo nesse sentido, mas vamos aí dentro das possibilidades tentando compreender o que eles nos passam, né? Quando falávamos sobre os arquétipos sombra, sabemos que é esse lado que nós não aceitamos, que a sociedade não aceita. Então é o nosso lado sombra, é o lado ainda do nosso primitivismo que nós não aceitamos, né? Mas quantas coisas que estão ali guardadas precisam ser trabalhadas, né? Precisam ser entendidas, compreendidas. E víamos que eles estão colocando aqui que reviver os incidentes infelizes, reexaminar as injunções causais dos transtornos de conduta naquela ocasião, torna-se uma necessidade cartática, mas que nem todo indivíduo, especialmente aquele que se encontra sob a ação danosa, poderá realizar, sendo indispensável recorrer-se à psicoterapia regressiva a existências passadas, mediante a ajuda de um hábil profissional ético e moralizado, possuidor de conhecimentos especializados na área. Falamos muito sobre isso porque há décadas atrás, houve aí uma grande tendência a tratamentos com a regressão da memória. E houve uma preocupação muito grande do plano espiritual, no sentido de buscar-se caminhos perigosos, né? Então, vamos buscar aqui alguns conceitos sobre essa regressão da memória, para que a gente chegue no ponto ideal. Por que efetuar a regressão da memória unicamente para chorar a lembrança dos pretéritos episódios infelizes, ou exibirmos grandeza ilusória em situações que, por simples desejo de leviana retomada de acontecimentos, fomos protagonistas, se já sabemos, especialmente com Allan Kardec, que estamos eliminando gradativamente as nossas imperfeições naturais ou apagando o brilho falso de tantos descaminhos que apenas nos induzirão a erros que não mais desejamos repetir? Sejamos sinceros e lancemos um olhar para nossas tendências. E continua Emmanuel. Se somos trazidos à Terra para esquecer o nosso passado, valorizar o presente e preparar em nosso benefício o futuro melhor,
porque provocar a regressão da memória de que fomos ou fizemos simplesmente por questões de curiosidade vazia, ou buscar aqueles que foram nossos companheiros a fim de regressar aos desequilíbrios que hoje resgatamos, então nós estamos percebendo que pisávamos em terreno bastante perigoso desse despertar da curiosidade para se saber o que fomos, o que fizemos, né? Evidentemente que todos desejosos de que tenhamos feito coisas boas, né? A nossa existência atual, continua Emmanuel, nos apresentará as tarefas e provas que em si são recapitulação do nosso passado em nossas diversas vidas, ou mesmo somente de nossa passagem última na Terra, fixada no mundo físico, curso de regeneração em que estamos integrados nas chamadas provações de cada dia. Por que efetuar a regressão da memória? Unicamente para chorar a lembrança de pretéritos episódios infelizes ou exibirmos a grandeza ilusória em situações que, por simples desejo de leviana retomada de acontecimentos, fomos protagonistas, repetindo então, não é? Se já sabemos, especialmente com Allan Kardec, que estamos eliminando gradativamente as nossas imperfeições naturais ou apagando o brilho falso de tantos descaminhos que apenas nos induzirão a erros que não mais desejamos repetir? Sejamos sinceros e lancemos um olhar para nossas tendências. Isso Emmanuel nos traz através do Chico Xavier no livro Esperança e Luz. Então fica muito claro os cuidados que temos que ter nessas buscas de regressão do passado. O que está sendo dito aqui já está sendo muito bem colocado, que seria por mãos hábeis, né? Profissional hábil, ético e moralizado, em que muitas vezes no processo hipnótico vai se detectar algo que auxiliará, não é? Não é um vasculhar do passado, atendendo muito mais a curiosidades. Hábil profissional, ético, moralizado. Então, nós sabemos que esse é o caminho, né? Dentro aí da psicologia que viveremos, o aprofundamento na psique que viveremos nesses tempos que estamos adentrando, é claro que esses recursos se intensificarão na ajuda para irmos diluindo o nosso lado sombra, na ajuda para irmos diluindo os recalques que guardamos e que se revestem depois em atitudes agressivas por algo que está lá guardado e que precisa ser trabalhado. Então, não resta dúvida que esse campo da psicologia, né, da psicanálise, da psiquiatria já está tendo e terá, sim, um grande avanço. Então, a condução do paciente em leve entorpecimento pelo sono provocado fará que chegue às matrizes das ações danosas, revisando-as e analisando-as sob nossa ótica, a do bom senso e da razão, de forma a diluir as impressões que ficaram recalcadas, negando-lhes o direito de expressão, agora se liberando através da iluminação da sombra e conscientizando-se de como poderia haver agido. Então, coisas que nós fizemos, que estão recalcadas ali dentro de nós e que nós não permitimos que venha à tona, porque não queremos lembrar, né? Mas uma hábil condução por mãos sábias nos ajudará neste contexto. Ao mesmo tempo, recebendo a indução da esperança, com a consequente eliminação do conceito punitivo de origem religiosa ameaçadora, passa a ter restaurado o respeito por si mesmo e adquirido a compreensão de que tem o direito de ser feliz
e avançar no rumo da plenitude, enquanto não se desvincule da ameaça do castigo que deve ser infligido a todos aqueles que se enganam ou agem equivocadamente, estará atado ao remorso doentio ou ao medo da divina justiça implacável, na opinião perversa dos algozes da liberdade do pensamento e de ação das demais criaturas humanas. Então, todos esses recalques, esses medos, eles nascem quantas vezes daquele medo do inferno, daquele medo de um Deus punitivo. Mas o Consolador vem justamente nos mostrar, nos esclarecer que não há como não sofrermos as consequências dos nossos atos, porque faz parte das leis divinas que nos regem, mas ao mesmo tempo o Pai Criador, né, nos dará sempre a oportunidade de retornarmos ao caminho desviado. Né? Vamos retornar sobre os nossos próprios passos e Ele aguarda que façamos esse retorno. Então, tudo que nós fizemos, não há nada que não possa ser reparado, não há nada em que não possamos nos reajustar, mudando a direção, buscando o caminho do amor. O mais cruel dos homens se tornará um anjo. O mais cruel dos homens, especialmente aqueles que trazem aquela garra em fazer o mal, quando despertarem para o bem, é uma questão de direção. Voltar-se-ão para o lado do bem e terão a força necessária para buscar esse caminho. Então, todos os nossos desvios, todas aquelas coisas que nós queremos esconder até de nós mesmos, elas terão que ser trabalhadas. Não há nada que esteja escondido que não virá à tona. Então, virá à tona em algum momento. Quer de uma forma espontânea, em função das introspecções que estamos buscando, dos textos que estamos lendo, das reflexões que temos feito, virá à tona um quadro lá do passado, às vezes da nossa infância, algo que fizemos e que guardamos ali aquele sentimento de vergonha por ter feito. Mas lá na juventude, algo que fizemos e que não gostaríamos de ter feito e que colocamos no porão. Haverá um momento em que tudo isso terá que ser trabalhado de uma forma serena, com equilíbrio, entendendo sempre que, no fim de tudo, somos nós e Deus. Não importa o que pensem, não importa o que falem, somos nós e Deus, como já falava Teresa de Calcutá. Né? Somos nós e Deus, e é com Ele, e é a Ele que nós devemos prestar as nossas contas. Evidentemente que nesse caminho nós temos Jesus, o seu Messias enviado, né? Que tanto se aproxima de nós para que possamos palmilhar esse caminho ensinado por Ele, que nos levará a Deus, né? Então, é buscarmos esse aconchego, né? Nesse Mestre Jesus, que aguarda que retomemos o caminho. Mas vamos lá. Ao mesmo tempo, recebendo a indução da esperança, repetindo então, com a consequente eliminação do conceito punitivo de origem religiosa ameaçadora. Né? Porque tudo isso nos leva a remorsos doentios, que nos paralisam ao invés de nos impulsionar. Podemos achar que o remorso nos impulsiona? Não. O que nos impulsiona é a conscientização do equívoco e o desejo da retomada. Mas permanecermos no remorso doentio, destrutivo, não levará a nada. O verdadeiro arrependimento é aquele que nos impulsiona a buscar, nos impulsiona a mudar. Né? Então, é trabalharmos, né? É trabalharmos esse nosso lado sombra,
de forma tranquila, sem termos vergonha de nós mesmos. Só assim poderemos realmente alcançar um período de mais tranquilidade, de mais paz, em que ficaremos de bem, né? De bem com as nossas lembranças, porque as nossas lembranças serão trabalhadas. Ou seja, aquilo que nós fizemos e quando vem à nossa mente nós não gostamos de lembrar, vamos buscar entender por que fizemos daquela forma. O que nos levou a ter aquele impulso? Por que agimos daquela forma se hoje achamos que deveríamos ter agido de outra forma? E compreender o nosso momento, assim como Deus compreende os nossos momentos, nos dando outras oportunidades. Compreendermos o momento, aceitarmos o momento e caminharmos, porque erros são normais e naturais no nosso padrão vibratório, na nossa escalada evolutiva. O importante é a determinação de irmos buscando os acertos. Todo processo evolutivo é realizado através de erros. Olha, está aqui. Todo processo evolutivo é realizado através de erros, como experiências metodológicas seguras para encontrar-se e fixar-se o melhor processo de comportamento e acertos. Aliás, o melhor processo de comportamento e acertos, que são as diretrizes de equilíbrio que favorecem a ordem, o prazer, o desenvolvimento intelecto-moral. Então, analisemos nas nossas vidas, né, naquele vasculhar do nosso passado, os erros cometidos, mas também vasculhemos os acertos, que com certeza encontraremos muitos. Vasculhemos, sim, as nossas fragilidades, as nossas inseguranças, a nossa estagnação, mas vasculhemos também aquele potencial, aquele talento que estamos quantas vezes desperdiçando por não estarmos usando. E foquemos também aqueles que estamos usando para que eles resplandeçam cada vez mais. Natural, portanto, que os comprometimentos, mesmo aqueles de natureza moral, ao invés de impor-se como necessitados de punição, ressumem como um novo tipo de aprendizagem e provação, quando resultantes de delitos de menor gravidade e expiação, quando se permaneça na conduta hedionda e egotista. Então, seja de que quilate forem essas coisas que descobriremos em nós mesmos, e é preciso que descubramos, é importante que os delitos de menor gravidade, né, ou aqueles muito mais graves, eles precisam não ressumar para nós, né, não vir ali com aquele sentido de que temos que ser punidos. Porque é justamente esse sentimento de que temos que ser punidos, que talvez tenhamos aprendido por séculos e séculos, né? Na forma como a religião foi conduzida, aquela que professávamos, tudo isso fez com que esse sentimento de culpa nos castrasse e fizesse de nós criaturas hipócritas, que agem de uma forma aparente, muito interessante, que nos agrada, determinadas máscaras, né, que colocamos, né, mas sem trabalhar aquilo que devemos, porque nos envergonhamos de trabalhar, né, aquilo que deveríamos, porque temos vergonha do que fizemos, mas se fizemos, houve uma razão. Houve uma razão para aquele impulso, houve uma razão até para aquela crueldade daquele tempo. O importante é que reconheçamos tudo isso e entendamos que tudo isso oferece uma bagagem muito forte para nós. Vocês concordam que é muito mais fácil nós nos ajudarmos e ajudar a quem está junto a nós quando já vivemos determinadas situações? Do que quando não tenhamos vivido. Então, é uma bagagem rica
que deve ser trabalhada para que ela possa ir ressurgindo dessa bagagem o que há de melhor. Vamos refletindo. Em face dessa necessidade foi que Jesus, na condição de psicoterapeuta, assegurou a Nicodemos, o doutor da lei judaica, ser necessário nascer de novo, a fim de encontrar o reino de Deus, que afinal é a conquista da autoconsciência, enquanto no processo de crescimento evolutivo e ao mesmo tempo da libertação do impositivo dos renascimentos carnais. Enquanto tivermos aí essas questões a serem trabalhadas, e são muitas ainda, não tenhamos dúvida, teremos a necessidade das reencarnações. Por isso que Jesus assegurou a Nicodemos, todos nos lembramos daquela passagem em que Nicodemos, um senhor da lei, um homem de fibra, de sentimentos, mas um produto da época ainda, não é? Preso ali às tradições, então ele procura Jesus de forma separada, não foi ali na multidão, ele foi sozinho, né? Para não se expor, dá para entendermos, né? Para não se expor, ele busca Jesus e faz uma série de perguntas. E Jesus fala, né? Sendo você doutor da lei, eu preciso te dizer que é preciso renascer de novo. Eu, se vos falando das coisas da terra, vós não me compreendeis, imagine se vos falasse das coisas dos céus. Mas te asseguro, disse a Nicodemos, que é necessário que renasça de novo. Né? Aí Nicodemos, na sua inocência, embora inteligentíssimo, mas preso ainda às suas crenças judaicas, ele diz: é necessário então que eu volte ao ventre da minha mãe? Né? Porque o conceito de reencarnação, embora seja muito forte e divulgado para os judeus em todos os tempos, não era assim tão claro para todos. Né? E percebemos que para Nicodemos, na encarnação não era. Estudando a sua vida dentro das possibilidades que essa doutrina nos traz, nós percebemos a grandiosidade desse espírito. Ele, Aritmeia, algo assim, Aratimeia, vocês sabem, né? Tá, consta lá nos evangelhos, Aritmeia, José de Aritmeia. Acho que é isso. Que são os dois que estavam quando Jesus foi condenado pelo Sinédrio. Eles estavam lá, eles faziam parte desse conselho, desse congresso. E eles tentavam de todas as formas, né? De todas as formas, não. Eles tentavam, de alguma forma, mudar ali aquela sentença que seria definida para Jesus. Mas eles não tinham a coragem necessária para enfrentar tudo aquilo daquela época. Não era simples, não era fácil. Mas muito preocupados, depois da sentença definida, lá vão eles tentar amenizar toda aquela situação que se desdobraria e preparam ali o corpo de Jesus, pedem a Pilatos, eles pedem permissão a Pilatos para cuidarem do corpo de Jesus, porque era muito importante para os judeus todo um processo ritualístico de cuidados com o corpo antes do sepultamento, né? Aqueles cuidados com aqueles aromas, com aquelas ervas aromáticas que eles colocavam ali, balsamizavam ali o corpo, e era muito, muito significativo para eles esse ato. E eles pediram permissão, e foi permitido. Eles cuidaram do corpo de Jesus, o envolveram nos melhores tecidos, né, que eles tinham ali uma condição bastante expressiva, né, financeira, os melhores tecidos. E Jesus foi sepultado num túmulo novo, ainda não estreado, do José de Arimateia, né? Então, a gente vê que eram o Nicodemos,
Eram espíritos preparados, mas nós aqui encarnados, muitas vezes, o véu não se descortina. Ou quando se descortina, o nosso medo nos paralisa. E só depois do estrago feito é que vamos lá, né? Vamos lá, vamos fazer aquilo que não fizemos enquanto ele estava aqui. São espíritos que despertaram com certeza. Mas o que estamos dizendo aqui é que Jesus falou para Nicodemos que era necessário nascer de novo, mostrando que Deus é Pai. Ele não condena as trevas aquele que errou. As trevas são criadas por nós mesmos, pelo arrependimento que temos ali, pelos remorsos destrutivos e pela demora em arejar a nossa mente e buscarmos um outro caminho, porque basta um menor gesto desejando o caminho do bem, lá estão os espíritos amorosos, trabalhadores do Cristo, para nos ajudar nessa decisão. Acontece que muitas vezes essa decisão é muito frágil. É preciso que haja a decisão da retomada do verdadeiro caminho. E quantos arrependidos não pedem para estar novamente aqui, né, reparando os seus erros da melhor forma, não em castigos infernais, mas nos reajustes junto daqueles com os quais erramos. Se tiramos algo, teremos a oportunidade de devolver. Se abalamos o emocional daquele alguém por atitudes, por comportamentos, por palavras ditas, estaremos ali junto daquele que quantas vezes desajustado emocionalmente por nós lá atrás, está junto de nós agora, requisitando nossos cuidados, né? Para encaminhá-lo para os tratamentos necessários, um emocional frágil, por tudo aquilo que nós lhe causamos ou colaboramos para causar, nem tudo vem de uma única pessoa, evidentemente, sempre tem a parte daquele que também não soube se fazer mais forte e se deixou envolver, não resta dúvida, todos temos a nossa parcela de comprometimento nas ações, né? No nosso comportamento, nos nossos sentimentos. Mas o importante é isso, Jesus, né, que fala, que era necessário nascer de novo. Agora, nós encarnados, nós não vamos pensar em voltar a um novo do corpo de carne, né? Como espíritos que porventura estejam nos ouvindo, voltar a um novo corpo de carne, né? É a grande chance, a grande oportunidade. Nós não, nós temos um corpo de carne. O que é então nascer de novo para nós? É nessa mesma encarnação. No tempo que nos resta, que pode ser pouco, pode ser muito, não importa. O tempo não se avalia pela sua extensão, se avalia pelo valor que damos a ele. E o que fazemos nos anos que temos? Às vezes não são tantos anos, mas podemos fazer muito mais do que fizemos em tantos anos lá atrás, em que andamos descuidados. Então, estejamos atentos a este convite amoroso, e dezembro se aproxima, e ouçamos o convite do Cristo, né? É necessário renascer de novo. Vamos renascer de novo, trazendo Jesus para nascer em nosso coração, né? Jesus nascendo em nosso coração. Isso é Natal. Não basta estudarmos, recordarmos o nascimento de Jesus que nos foi narrado, né? É preciso que entendamos que devemos fazer do nosso coração uma manjedoura para que ele nasça em nós. Que fiquemos em paz.